enviada pelo Twitter. Eu vou colocar aqui primeiro os comentários do engenheiro Carlos. Ele disse que Maringá fez um bem-sucedido programa de levar o emprego a casa. Costura, sapataria, etc. A mulher trabalha em casa, cuida dos filhos, economizando transporte e creche. E disse também depois que São Paulo faz parte da grande Sorocaba, brincam os sorocabanos. E aí, Cláudio, eu recebi uma pergunta aqui do Adriano, pelo Twitter, o Adriano 1 de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte: quais são os efeitos negativos do crescimento rápido de uma cidade? Olha, eu acho que o crescimento rápido de uma cidade não é um ponto negativo. Os efeitos negativos do crescimento rápido é a falta de planejamento. Se uma cidade crescer rapidamente, mas bem planejada, de forma equacionada, isso é um ponto positivo. Nós estamos assistindo isso hoje na China. A China hoje está construindo cidades do nada, com 40 cidades em execução, mas um planejamento muito bem feito. Eu tive num congresso no Chipre agora, uns 2 meses atrás, e conversando com o ministro da Habitação da China, eles estão, no ano de 2011, construindo a cifra astronômica de 10 milhões de unidades habitacionais. Nós temos um déficit de 6 milhões, a gente está lutando para tentar resolver, e eles, no ano de 2011, estão fazendo 10 milhões de unidades. Então, crescer rapidamente, não acho que não é um problema, desde que bem planejado. Se mal planejado, os efeitos colaterais são terríveis. Agora, voltando a essa questão desse olhar megametropolitano, esse olhar é um olhar de responsabilidade, digamos, do governo do Estado, ou ele é um olhar de responsabilidade integrada, digamos assim? Esse já é um primeiro problema que a gente enfrenta quando a gente começa a pensar no plano megametropolitano. O primeiro, lógico, é a falta de expertise e know-how nosso em tratar dessa questão e enfrentar essa questão de uma forma eficiente. Mas logo em seguida você começa a pensar na questão da estruturação institucional desse modelo. Como é que funcionaria uma megametrópole, né? Primeiro a gente tem que ter mecanismos legais para isso. Então falta a gente, por exemplo, nós temos um estatuto da cidade, a gente precisaria ter um estatuto da metrópole. A gente precisaria estruturar algum modelo que una de forma institucional e jurídica os municípios que fazem parte dessa megametrópole, para que isso pudesse funcionar. Então hoje nós não temos esse mecanismo, mas eu acho que está na hora, e isso tem uma legislação federal, né? Eu acho que está na hora dos nossos deputados e senadores começarem a pensar nisso. Mas só para a gente poder entender, essa questão da megametrópole é uma questão que está no âmbito hoje da universidade, está na questão no âmbito do governo, já está se pensando, quer dizer, o quanto que está se movimentando hoje? Não, Por exemplo, o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, ele tem uma preocupação com isso? Ele já tem um olhar? Tive a oportunidade de conversar com o governador pouco antes da eleição dele, por algumas vezes, conversamos sobre esse assunto. E ele é bastante sensível a esse problema. Você vê que ele criou uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, que eu acho até já tem esse viés. Eu tive com o secretário Edson Aparecido, também conversamos sobre isso. Nós estivemos juntos com ele e com o pessoal da Espanha, da Fundação Metrópole, que faz esses planos na Europa. Eu sei que o Edson Aparecido já esteve também no mês passado lá na Fundação Metrópole, conversando com o pessoal lá. Então, essa coisa, vamos dizer assim, que começou a ser conversada. É uma ideia que já está semeada dentro do governo. Eu acho que já está semeada. Nós precisamos, eu acho assim, que isso ganhe um pouco de corpo dentro do governo e, paralelamente, é necessário que se façam as gestões e os estudos para se produzir uma legislação que contemple a necessária estruturação para a administração disso como uma cidade-região. Do ponto de vista, então, de Assembleia Legislativa, que seria provavelmente a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Não. Seria o órgão responsável por criar esse arcabouço jurídico? Não, eu acho que isso está na esfera federal. Federal? Então, eu acho que assim, a Câmara Federal e o Senado devem propor uma legislação a nível federal que estabeleça diretrizes básicas para essas metrópoles e para essas megametrópoles,
para que as assembleias legislativas dos estados façam a sua estruturação local de acordo com as especificidades. Até porque há essa ideia dos diamantes depois se interligarem. Exatamente. Né? Você precisa ter os diamantes em cada estado, em cada macro-região, para que depois você tenha essa interconexão entre eles. E é importante talvez ressaltar o seguinte: quando a gente fala em planejar uma nova metrópole, ninguém está falando em urbanizar todo esse espaço. O que é um plano megametropolitano? Ele parte do seguinte: a primeira coisa que é feita antes de você fazer um plano megametropolitano é uma pesquisa em cada município, descobrindo as suas vocações, as suas potencialidades e as suas formas de integração com o entorno. Então, você pode ter municípios e regiões cuja vocação é só agricultura, é preservação ambiental, então ela vai fazer parte do contexto dentro daquilo que ela tem vocação. Então, você vai estruturar um modelo para que as pessoas vivam num ambiente um pouco maior. Porque quando a gente fala às vezes a gente pergunta para o aluno, para alguém que está estudando, do que se constituem as cidades, né? A primeira resposta é assim: as cidades se constituem de pontes, viadutos, ruas, estações de metrô, prédios. E isso não é a cidade. A cidade são as pessoas. Então, tudo é estruturado para que as pessoas possam viver. Né? Aliás, é uma estruturação bastante concentrada. Hoje no Brasil, o percentual de áreas efetivamente urbanizadas é 0,5% de todo o território. 0,5%, onde se concentram 85% das pessoas. Então a questão é pessoas num pequeno espaço. Por isso que o plano é uma coisa muito importante. Agora, por que especificamente em São Paulo já existe essa concepção de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santos? Por que essas cidades comporiam esse diamante estadual? Porque essas são potenciais metrópoles. Campinas é uma região metropolitana, Santos é uma região metropolitana, Sorocaba tende a ser uma região metropolitana e São José dos Campos também. Então, a interconexão de metrópoles forma uma mega metrópole. Por isso que nós estruturamos esta área como objeto dessa conceitual ideia. E como é que fica a questão, vamos falar, a região metropolitana de Campinas? Você tem uma série de municípios, né, abaixo do grande município de Campinas, segundo em São Paulo você tem Osasco, Barueri, São Bernardo. Como é que fica essas cidades? Elas se inserem dentro desse contexto todo? Aí a gente elimina um pouco o conceito da metrópole para estruturar a mega metrópole. Aí é aquele negócio que eu falei, é o conceito de cidade e região. Então todos esses municípios passam a ser uma cidade e região. E aqui também, a gente viu aqui que vocês falam no conceito de territórios inteligentes. Qual é esse conceito? Quando você fala em planejar uma megametrópole, acontece exatamente isso que você falou. Você tem uma metrópole, essa metrópole é composta de uma série de municípios, mas não só isso. Esses municípios são compostos de territórios, de áreas. Então, quando você vai falar no plano megametropolitano, você tem que esquecer um pouco essa estruturação funcional que existe e começar a pensar em outra divisão, que é a função daquele planejamento inicial, da identificação das potencialidades. Aí você cria territórios que não tem mais essa divisão de município. Podem ser 5 municípios, 4, 2 pertencentes a uma metrópole, 3 pertencentes a outra, mas são outros territórios que, uma vez que eles foram definidos e identificados dentro de um contexto de sua potencialidade e dentro do contexto da sua interconexão com os demais, eles passam a ser territórios que têm essa figura de inteligência. E supondo que nós vivêssemos, vamos colocar aqui 10 anos à frente do tempo, que a gente conseguiu implantar um planejamento megametropolitano, quais seriam os principais benefícios para essas regiões metropolitanas e seus municípios? O principal benefício é a otimização do funcionamento de todo esse núcleo. Nessa otimização a gente inclui soluções de problemas como mobilidade, qualidade de vida, sustentabilidade, que talvez seja esse um ponto importante, e o maior de todos e o melhor, que é a competitividade no cenário internacional. Quer dizer, uma cidade-região com esta estruturação tem uma competitividade internacional sobre todos os aspectos fantástica.
E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar para trás, porque outros locais do mundo vão fazer isso. Os Estados Unidos já se vai fazer isso, na Europa também. Se nós não fizermos aqui, nós não vamos ter competitividade. Quer dizer, não é competitividade econômica, mas é mais do que competitividade econômica. Muito mais que isso. Muito mais que isso. Por exemplo, você falou que em Portugal, na Espanha, já tem planejamentos megametropolitanos implantados, ou em implantação. Eles têm planos feitos em implantação. A base desse plano, normalmente, como eu falei, é uma interconexão desses nós, do ponto de vista de transporte e comunicações. Lá na Espanha, nos outros países lá da Europa, essa interconexão é feita com trem de alta velocidade, que custa bastante caro, vamos dizer que custa o dobro de um trem normal, e nós estamos falando agora em trem-bala aqui, esses preços absurdos. Na nossa opinião, não precisamos de um trem-bala para interconectar esses nós. Pode ser um trem que ande a 140, não precisa dar 300, porque o custo é o dobro, não temos necessidade disso. E, aliás, é uma conta que é realmente difícil de fechar. Já fiz um trem, já é uma beleza, né? Provavelmente nem trem a gente tem, né? E você vê que essa conta é difícil de fechar, porque o pessoal agora está pagando essa conta lá e não está fácil de pagar. Mas, se você tiver essa interconexão entre esses nós, você já começa a ter um modelo bastante interessante. Então, eles já têm essa interconexão, já tem em várias regiões esse plano feito e ele está em andamento. Quer dizer, as regiões já estão crescendo de forma planejada, que é isso que eu acho que é importante, a gente ter um plano, ordenar. A velocidade de crescimento vai ser função do nosso desenvolvimento e potencial econômico, mas se a gente souber para onde ir, já é uma grande coisa. E tem também, por exemplo, nesse tipo de planejamento, existe assim, uma visão do tipo, olha, naquela São José dos Campos ali, tem Embraer, indústria de aviação, então eu desloco o tipo de fornecedor para lá, faço interligação com o Porto de São Sebastião, tem essa visão mais macro da... Você está começando a descobrir o que é um território inteligente, né? É exatamente isso, quer dizer, isso vai otimizar todos os processos. No território inteligente, a questão da localização passa a não ter muito sentido frente à questão da acessibilidade. A questão da localização ela tem função do ponto de vista estratégico, como você falou agora. Tanto importa se estrategicamente é importante colocar determinados usos naquela região, isso não tem tanto problema, porque a acessibilidade é muito fácil pela interconexão que foi planejada. Na verdade, essas questões, elas muitas vezes acontecem de maneira orgânica, né? Acontecem de maneira natural, porque é lógico que se tem uma indústria automobilística ou indústria aeronáutica, a própria indústria se desloca para lá, mas você tendo essa visão macro, fica mais fácil de você... que às vezes, organicamente, esse desenvolvimento não é o mais racional possível, né? Porque às vezes, do ponto de vista orgânico, também a pessoa acaba se posicionando num local próximo, do ponto de vista de habitação e outros usos, que não são adequados, por exemplo, do ponto de vista ambiental. E do ponto de vista ambiental seria interessante que se conectasse isso num outro lugar, né? A gente não deixar a questão orgânica livre. Olha, tá bom, aqui nós vamos colocar os fornecedores, porque é importante, tem espaço, mas as pessoas que moram aqui, que vão trabalhar aqui, vão morar num local diferente, porque tem uma conexão muito rápida, está tudo planejado já, vão viver com qualidade de vida muito boa a 15 minutos da onde eles estão trabalhando, mas não vão desestruturar uma função ambiental de uma área, por exemplo. E como é que está a sensibilização ou o grau de conhecimento de um